Oi, gente! Nessa live a gente vai conversar sobre como estudar em Portugal usando a nota do Enem. Então, como usar aí a nota do Enem para você entrar numa universidade lá em Portugal e estudar nas Europas. Eu vou esperar a nossa. Ah, já entrou! Pra gente começar a live. Deixa eu ver aqui. Mandar o convite. Quero ver as dúvidas de vocês, hein? Olá! Oi! Deixa eu tirar E o aí? Pois é, eu também sempre venho pra live sem óculos, né? Porque senão fica a luz refletindo. óculos, né? E aí, tudo Entendeu? certo? Tudo certo, Nath. Gente, meu Deus do céu, eu tô pra Ó, mudar a intimidade que daqui a Gente, um ó, tempo eu arrumo um dinheiro, tô lá em Portugal, na tua casa. coladíssima, minha filha. Você não tem noção. Aqui é Tomar só um vinho do resenha. Porto. Oh, meu Deus. Vinhos baratos, maravilhosos. Você já foi pra lá? Ou você ainda fez todo o processo aqui? Você já chegou a visitar a cidade onde você vai Não, não, morar? não. É uma coisa de louco mesmo. Eu tô indo na cara e na coragem. É, eu Indo... mandei toda a documentação antes de vir para Buenos Aires também, sem conhecer nada da cidade. Então você já sabe um pouquinho A como é, né? emoção é um pouquinho maior. Daí você fala assim, gente, pra onde que eu tô indo? Exatamente. Tem até uma pessoa que entrou aqui, o Wellington também vai, o oficial Wellington, ele também ele veio. Tem uma galera que eu chamei, que tá aqui e que vai para Portugal junto. Não, não é junto comigo, né? Mas vai, estamos no mesmo Aham. comboio. Sim. E quando que você vai? Eu pretendo, na verdade, assim, a gente está com um probleminha com os vistos, né? Porque em Portugal não precisa de visto para você ir visitar. Em Uhum. 90 dias você pode ir tranquilo com seu passaporte, você vai, conhece toda a União Europeia com isso. Mas para você morar lá, que é o nosso caso, que é o meu caso, precisa do visto. Então, assim, com essa pandemia, deu probleminha e eles atrasaram. Então, tá para começar a pegarem o visto em dia primeiro, começar a pegar os passaportes dia primeiro, Uhum. para sair lá para 30 dias. Então, assim, eu tô tentando ir em setembro, porque minhas aulas começam em outubro. Uhum. Então, É, o em setembro, calendário lá é diferente, né? De acordo isso, com o a estação calendário do ano. é, termina agora em julho e começa, tem um mês de férias, né? 2 meses praticamente de férias, e começa as aulas em setembro. Nesse Uhum. caso, eles, como eu falei, com a pandemia, né? Eles deram um adiantamento, ou adiaram as aulas, e na minha faculdade vão começar dia 6 de outubro, em vez de 23 de setembro. Aí Uhum. adiaram alguns dias, para dar tempo aos estrangeiros chegarem. E esse visto que você falou que você precisa para morar lá, né? Como estudante, a faculdade te ajuda? Você precisa de um comprovante da faculdade para daí entregar? Como funciona esse processo burocrático do visto? Bom, depois que você entra com sua nota do Enem e passa para a faculdade, eles te dão uma carta chamada carta de aceite. Com essa carta de aceite, você consegue tirar o visto, afirmando que você realmente é um estudante daquela faculdade. A carta Uhum. de aceite só é dada a você depois que você paga o valor da matrícula, né? E aí eu já deixo claro que as faculdades ou públicas de Portugal são públicas pagas. Pagas. É um pouquinho diferente, mas mesmo as pagas é o custo muito menor do que aqui no Uhum. Brasil. Por exemplo, a minha, eu pago 300 euros. Eu sei que o euro está realmente muito Por caro agora, mês? por mês. Uhum. 3 mil euros na realidade. Se você puder pagar 3 mil euros, você paga. Se não, eles dividem em até 10 meses Ah, tá. Então, na verdade, isso seria para o ano. 3.000 euros o ano inteiro. para o ano inteiro. E aí você paga, se você tiver condições de pagar inteira, você paga. Senão, eles dividem para as 10 vezes. Esse valor é um valor para quem é estrangeiro da língua portuguesa. Ou seja, Uhum. a gente que tem um acordo, o Brasil junto com Portugal tem um acordo, e aí a gente consegue alguns direitos. Entre ele, pagar a metade do valor. Porém, para quem é estrangeiro de outros lugares, por exemplo, a Argentina, se alguém argentino for para lá, vai pagar 5 mil euros. Já é um pouquinho Uhum. mais caro. Isso é na minha faculdade, que é o BI, que é em Covilhã.
chamada Cidade Neve. E todos os cursos são os mesmos valores ou varia de Não, acordo com o varia curso? de, varia de faculdade para faculdade e de modalidade para modalidade. Uhum, Existe a modalidade de universidade, que é onde que são coisas mais específicas, e existe os institutos politécnicos, como por exemplo o IPB, que é muito famoso, muitos brasileiros vão para lá por ser uma faculdade que abre as portas para os brasileiros e por ser uma faculdade muito barata. Lá é 1.000 e poucos euros uhum. por ano, né? Então você consegue ir lá É um valor bem tranquilamente, menor. muito menor. E então ele é um instituto politécnico, ou seja, ele é um instituto mais vocacional. Você vai ter o seu certificado normalmente, mas em um tempo menor e alguns cursos não tem. Uhum. E Então, como que foi? Qual curso você escolheu? E por que você escolheu a sua faculdade na cidade de Corvilhã, né? É assim que fala? isso, Corvilhã. Corvilhã. Qual foi a pergunta, Nath? É, por que você escolheu essa faculdade e qual curso que você vai fazer? Pronto. Antes eu ia para o IPB, mas eu tenho um casal de conhecidos lá em Covilhã e eles me falaram muito bem da universidade, me falaram muito bem da cidade. Como lá Portugal é uma cidade, Portugal é um país muito pequeno, tudo lá é muito seguro, muito fácil de se encontrar. Você não tem dificuldade, até no interior, você não tem dificuldade em encontrar as coisas. Então, não precisa ir para a capital, que é Lisboa, e para encontrar as coisas. Mas, então, eu não senti necessidade de ir para Lisboa, para Porto, que são os mais famosinhos. Então, eu fui para o interior. E aí eu descobri Covilhã e descobri que na Universidade da Covilhã, que é a UBI, parece UBA, né? Um pouquinho a sigla. Pertinho. É, a UBI, ela tem medicina. Então, como meu objetivo é estudar MED, que depois a gente entra nisso, né? E eu escolhi ela justamente por causa disso, por estar mais perto. E também, sim, e custa o mesmo preço, não importa o curso, tá? É o mesmo Uhum. valor, não aumenta de curso, não aumenta não. Então, eu escolhi ciências biomédicas, que equivale à biomedicina aqui no Brasil, que tem duração de 3 anos. Uhum. E aí eu escolhi para entrar, já que você não pode entrar com o Enem para medicina. Medicina. Você pode Uhum. entrar para outros cursos, mas para medicina não pode entrar. Apesar de que, durante essa semana, houve umas notícias de que talvez iria ter uma quantidade, uma porcentagem de estrangeiros nos cursos de medicina, mas isso é para o futuro, não para Para o agora. futuro. E como você faria para trocar de curso, de ciências biomédicas para medicina já estando na faculdade? Você tem que terminar o curso ou durante o curso mesmo? Tem duas opções. Primeiro, assim, é para deixar claro que para medicina em Portugal eu preciso ser cidadã. Ou ter dupla cidadania, ou ter algum parente e aí conseguir a minha cidadania, ou ficar 2 anos em Portugal sem interrupção e conseguir a cidadania, ou tem essa última forma, que é a que eu vou usar, que tendo direitos, o Estatuto de Direitos e Deveres português, onde eu não sou uma cidadã português, mas eu tenho um total direito deles. Ou seja, durante 6 meses, depois de 6 meses morando lá, eu consigo esse estatuto e através desse estatuto eu vou conseguir entrar na faculdade de medicina. Porém, tem duas opções, né? Transferência interna, no caso, mas a transferência interna é um pouquinho mais complicada porque eu preciso conseguir uma cota vamos dizer assim, cada trabalho é uma nota, né? Uma avaliação. Então, eu preciso conseguir uma porcentagem para poder entrar. E para eu conseguir essa porcentagem, eu tenho que cursar mais de um semestre. Então, eu bem acho que vale a pena, em vez de eu fazer por transferência interna, eu fazer o vestibular mesmo local. Só que o vestibular lá é um pouquinho diferente do vestibular daqui. Ele seleciona algumas matérias. Tem universidade que seleciona 3, 4 matérias só. Aí você faz a prova e ela te garante 50% da nota. Os outros 50%
é o equivalente à tua média no seu ensino médio. Então, você vai ser 50%. Eu acho que é até meio parecido com a Argentina, não sei dizer. Não, Mas acho que seria mais igual nos Estados Unidos, né? Que eles avaliam o teu ensino médio. Interessante isso. E aí eles pegam 50% da tua nota do ensino médio e 50% da tua nota do vestibular. Então, se você foi ruim no vestibular, não, claro que não, provavelmente você não vai ter chance, mas se você foi bom, mas não tão bom, você ainda tem como entrar por causa da sua nota do ensino médio. Porque eles vão pegar metade, metade e juntar. Aí a média varia entre. Às vezes tem gente que é 9, tem gente que tira 10. Nossa, é bem concorrido, então. Mas a nota é de 0 a 20, então. Uhum. Ah, tá. Ok, então na verdade seria metade. Uhum. Entendi. Exatamente. É de 0 a 20. Mas aí vai de faculdade para faculdade. Tá. Bom, gente, só para deixar bem claro, isso que ela tá explicando é para trocar de curso, porque ela vai para fazer ciências biomédicas e é para trocar para medicina lá dentro da faculdade, tá? E agora explica pra gente como que funciona para sair do Brasil com a nota do Enem e ir para a faculdade lá em Portugal. Como que você faz? Você tem uma nota mínima no Enem? Onde que você aplica? Para quem você envia essa nota? Como que sai? Pronto. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o curso que você vai fazer. Né? No caso, a gente exclui medicina, né? Porque não vai poder usar Enem. Então, você escolhe o curso que você quer fazer e depois você escolhe a faculdade que você quer e onde você quer ir. Aí a gente tem várias opções de lugares lindos e maravilhosos. A própria Coimbra tem direito, uma das mais renomadas faculdades de direitos do mundo. E está disponível para nós. Só que se você quiser ir, colocar lá. Isso conta também em mestrado e doutorado. Muita gente que quer fazer mestrado em Portugal consegue. E facilmente, com comprovação de títulos. Mas aí, você escolheu o curso, escolheu a faculdade, você entra no site da universidade, é muito fácil. No meu caso, eu entrei no site da universidade, lá tinha lá a opção, lá no menu, né, no negocinho certinho, tinha a opção para eu me candidatura a estrangeiro. E aí eu entrei, coloquei meus documentos, você envia documentos falando sua nota do Enem, o documento do seu certificado de ensino médio. Enfim, coloca todos esses documentos, envia, anexa, né? Algumas faculdades, como o IPB, você vai ter que enviar via correios. Outros, como a UBI, envia via aqui no Internet. online. Isso. Depois disso, demora um tempinho. A minha foi muito rápida. Eles têm uma data de fechamento da primeira fase. Nath, pra você ter noção de como lá eles levam a sério a educação, eles têm até 3 fases para você concorrer. Então, assim, tem faculdades aí pra galera que tá aí online que ainda está aberta. Então, se você quiser... Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Então, assim, você passa na primeira candidatura e aí tem a segunda candidatura para quem não entrou. Enfim. E aí, depois que você mandou seus documentos e você foi aprovado nessa lista, que eles mandam uma lista pelo e-mail, falam, já tem a lista de aprovados. E aí começa a série de documentação para tirar seu visto. Mas essa lista de aprovação é por nota do Enem? Ou existe uma nota mínima? Como que funciona? É concorrência? Como eu te expliquei, é de 0 a 20 e cada curso tem uma quantidade mínima de estrangeiros. Então, por exemplo, o meu curso de Ciências Biomédicas tinha 5 vagas disponíveis. Outro curso que também é muito famoso por... Só rapidinho, essas 5 vagas são só para brasileiros ou para gente do mundo inteiro? Só para estrangeiros. Então, do mundo inteiro. Qualquer pessoa... E aí vai de acordo com a universidade lá. E concurso, né? Eles abrem. Vamos supor assim, se tem 25 vagas, 5 é de estrangeiros. Né? E aí, como você chega lá, tem outro curso também são 2 cursos que são bem famosos. Marketing, porque é famoso pelo fato de dar muito dinheiro. Dá muito dinheiro. O povo acha que medicina dá dinheiro porque você não viu marketing. Não conhece marketing. Marketing é um dos cursos do futuro aí. E aí, o marketing e aquelas relações internacionais.
que eu passei também em Relações Internacionais e Bioquímica, mas eu fui logo para Ciências Biomédicas, que achei que tinha mais a ver. Mas depois que eu vi a grade curricular, eu achei que não tem muito a ver, não, mas tudo bem. O objetivo é outro, lá para frente. E é isso, você entrando, tem uma quantidade de vagas, mas, Nath, sendo sincera, é raro ter gente que não passa. Eu não conheço, nunca ouvi falar de gente que não passa pelo Enem, não. Porque eles usam a nota do Enem como se fosse uma regra de 3. Ele vai pegando aquela porcentagenzinha. Eu quero 40% de matemática e 10% disso. E aí vai montando até chegar no 100%. E aí a tua nota vai estabelecer. Por exemplo, eu tirei para Ciências Biomédicas, eu fiquei entre um dos primeiros, mas tinha poucas pessoas concorrendo, então eu não vejo que foi vantagem nisso. Mas foi 18, alguma coisa. 18 não, foi 15, alguma coisa. 18 foi em Relações Internacionais. Então fica aí nessa faixa de nota. E se você tiver curiosidade, é só colocar no site da sua universidade que eles mesmos fazem essa conta para você. Entendi. Mas você precisa ter uma nota mínima? Existe a faculdade fala assim, tem que ser, sei lá, 600 pontos no Enem, no Não mínimo. pode, é isso. A partir de 500 na redação, não pode zerar nenhuma outra. Essas coisas assim, mas nada fora do normal, não. E como é que você envia essa comprovação? Você tira um print da tela do INEP e manda? Manda, só. Na parte lá do Enem mesmo, onde tem sua nota, você manda. E também vale lembrar que você pode usar a nota dos 3 últimos anos. Então quem fez há 2 anos atrás, der louca agora de querer morar na Europa, vai para Portugal. Vai para Portugal. Porque é uma porta aberta. Porque se você, por exemplo, a graduação lá vale 3 anos, né? A graduação sem o mestrado. Porque às vezes tem faculdade com mestrado integrado. Com a própria medicina. Medicina você sai mestre. Você não sai só licenciado ou bacharelado. Ou bacharel. Você sai mestre, porque tem medicina integrada, ou tem mestrado integrado. Mas as graduações em si são de 3 anos apenas. Então, você faz seu curso. Se você quiser continuar na União Europeia, seu certificado é para toda a União Europeia. É válido para qualquer lugar. França, Itália, Espanha, qualquer lugar. E todos os cursos, inclusive medicina, se a pessoa quer voltar e atuar no Brasil, teria que fazer uma revalidação, né? Só que a revalidação é por causa de um acordo feito entre Portugal e Brasil, não é semelhante a outras revalidações. Você entra numa faculdade, entrega seu certificado e todos os seus títulos, e aí faz uma conferência de material, e aí diante dessa conferência, aí a faculdade vai fazer, se vai deferir ou indeferir o seu certificado, mas não é uma prova que você precisa fazer, não. Mais burocrático. É um pouquinho diferente, justamente porque trocaram essas... Um acordozinho ali. Um acordozinho aí. Tinha que ter, né, Nath? Vamos lá, vamos entender que tinha que ter, né? Os portugueses veio pra cá. É justo. É justo. Eu tinha visto no teu perfil alguma coisa sobre certificado de subsistência. Como que funciona isso? É assim, quando a gente recebe o ok da faculdade dizendo que você passou e você já marcou, já falou assim, eu pretendo ir para arranjar casa, para o meu apartamento e tudo mais, que lá chama arrendamento, né? O aluguel lá é arrendar. E aí você tem certos requisitos para tirar o visto. Um dos vistos é o certificado, um dos requisitos é o certificado de subsistência, que não é obrigatório, mas que a gente, estudante, gosta de enviar, porque para não correr risco de indeferir o nosso visto e aí trazer problemas. Mas é mais garantido daí. Isso, O que seria isso? É como se fosse alguém que se responsabilizaria para custear os seus estudos, no caso.
alguém que seja sua mãe, que tenha a declaração do imposto de renda, ou então o extrato bancário, ou então o decore, se for autônomo. Aí coloca, assina, dizendo que vai ser responsável, né? Mas é isso só e não tem nenhum mistério. E, infelizmente, é uma parte burocrática chatinha, mas vale muito a pena. Sim. E com esse visto você de estudante, a pessoa pode trabalhar ou não? Só estudar? É isso, ó. Pode, mas não deve. Como assim? Deve, mas não pode. Assim, muitas universidades lá são integrais, inclusive o meu curso é integral, mesmo Ou seja, você pode, mas não tem tempo para isso. É isso. Ou você Então, dorme assim, ou você trabalha. eu preciso trabalhar, então eu tô correndo atrás, arranjando, né, possibilidades de trabalho, sim, até porque se você comparar os seus pais te bancarem, eu já não sou, sabe, não sou confortável com isso. Mas imagine aí, seus pais te bancarem com 1 euro, fica um pouquinho complicado. Antes de a gente começar a live, eu coloquei aqui, caiu tudo aí. Caiu. Foi. Antes da gente começar a live, eu coloquei aqui, o euro agora tá nas alturas. Tá valendo Quanto que tava? R$ 6. Imagine aí. Para você conseguir 100 euros, você precisa de R$ 600 praticamente. É Então, pesado. é muito pesado. Então, não é legal você, né? Você tem que ir consciente. Por isso que a maioria das pessoas que vão a maioria dos estudantes, são estudantes que já estão um pouquinho mais estáveis economicamente falando, porque sabe que pode, como é que chama, no início vai ser até aquele períodozinho, né, chatinho, mas que eu sempre falo, um salário mínimo europeu dá para tudo. Paga seus custos todos lá, né? Pelo menos no interior, exatamente. Porque dá para pagar a faculdade, dá para pagar o arrendamento, que é o aluguel da casa, dá para pagar. A comida lá é muito barata, então o custo europeu em si é em conta. O Portugal, então, nem se fala. E aí o que eu pensei? O que eles falam, né? Principalmente quem mora lá. Dá para trabalhar assim. Eles não vão barrar, principalmente quando é bar, garçonete, recepção, essas coisas assim. Eles não vão barrar, mas claro que se você tiver já tem uma graduação em algum lugar e você arranjar emprego, tá tudo beleza também. Eles são super de boa, dá para trabalhar. E também dá para você conseguir um contrato de trabalho, que aí deixa tudo muito mais fácil, podendo abrir empresas, podendo, inclusive, empreender em Portugal Levar comidinha brasileira. O quê? É sucesso. Inclusive, tem uma pessoa lá que vende em uma van só comida brasileira e ela percorre o Portugal inteiro. Nossa. Que não é lá grande coisa, Portugal é pequeno, né? É pequenininho. Mas Portugal dá pra você viajar um dia de carro, colega. Já pensou? Dia de carro dá pra ir. É muito Eu nunca lindo. tinha pensado que era tão pequeno. É do tamanho de Pernambuco, pra você ter noção. Nossa, é pequeno mesmo. Analisando dessa forma. É do tamanho realmente. de Pernambuco. E aí você consegue ir de uma ponta a outra. Você consegue andar de um carro. E aí ela foi e ela faz isso, né? Brasil, Portugal, levando coisas, cuscuz. Eu, nordestina, então, meu Deus. Já fica passeando, vendendo e... Vende de tudo. Coisa brasileira que lá não tem. Já é uma ideia, né? Às vezes a pessoa ir trabalhar com isso, às vezes gosta de mexer com culinária. Açaí. Tem muita gente que abre. Tem muita gente que abre muito restaurante de açaí, de pão de queijo, mineiro. Eu fico surpreendida com a criatividade de criatividade do brasileiro. E vem cá, você precisou de algum tipo de assessoria? Você fez toda essa documentação sozinha? Como que é esse processo burocrático? É difícil de fazer? É caro? Boa pergunta, Nath. Porque, assim, ao mesmo tempo que tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que metem a doida e colocam um orçamento enorme dentro de assessorias. Por isso, se você estiver interessado assistindo aí essa live, cuidado, porque tem gente que cobra absurdos em assessorias, mas tem gente super, super legais.
como, por exemplo, o estúdio em Portugal, que foi onde eu fiz a minha mentoria. Eles são maravilhosos, o Igor, e me ajudou em todo esse processo inicial. E na mentoria dele é um pouquinho diferente da assessoria, né? Porque a assessoria acompanha até o final. Mas a mentoria dele é perfeita, conta todos os detalhes. Então eu recomendo, sim, e sem contar com o valor, nem se compara com 4.000 reais que muitos cobram por aí. Então Então, dá na e verdade, ele te dá o passo a passo e você vai lá e faz sozinha. Seria isso, a mentoria dele. exatamente. O que para mim já foi o suficiente. Sem contar que ele coloca em grupos. A gente tem um grupo de mentoria deles, onde a gente tira dúvidas entre a gente, com ele, faz amigos, sabe? É uma Ah, rede. isso é importante, né? Às vezes conhecer o pessoal antes, porque você tá indo para um lugar do outro lado do oceano, muito longe para voltar para casa. É legal conhecer já as pessoas. Oxe, você tem noção, a gente fez um grupo ah, da UBI, da minha faculdade, onde eu não conheço ninguém cara a cara, mas a gente tá ali trocando ideia e isso já é muito bom. Já Com certeza. demonstra uma união ali. Massa. Estão perguntando se é verdade que para graduação de medicina precisa ter uma pré-graduação, algum outro curso antes. Não, 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 não. Não Não é precisa, não. necessário. E são Inclusive, 6 anos? são 6 anos mais um. Eu não sei nem como é que eles falam isso, porque assim, o que é obrigatório, mas remunerado, ou seja, você ganha, é como se fosse uma pré-residência. É obrigatório. Você já é formado em medicina, mas você precisa fazer. E aí você é um pré-residente. É parecido também com os Estados Unidos. Você entra no hospital, você fica lá durante esse ano, ganha o salário, porém você não tem nenhuma especialização. Então, é um pouquinho diferente dos outros cursos de medicina aqui no Brasil, não sei aí na Argentina, porque são 2 ciclos onde você tem um convívio do hospital desde o início, e esses 2 ciclos são 3 anos de ciclo clínico e 3 anos de ciclo. Deixa eu dar uma pescada aqui. Só ver aqui, 3 anos. Ciclo básico, que é a iniciação, e 3 anos de ciclo clínico, que é hospital, hospital e hospital, hospital e tal. Aí no último ano, você tem essa formação geral, que é obrigatória e remunerada. Que é tipo uma É tipo um estágio. Exatamente. Tá te preparando para a É especialização. eu acho que a Argentina é mais ou menos assim também, né? O último ano. A gente faz o 4º, 5º e o 6º ano no hospital, e daí o último, o 7º ano é o internato, que é chamado, né? Que daí é só hospital, não tem mais faculdade, porque o 4º, 5º e 6º ano, na verdade, tem faculdade e hospital. E o último, que é o 7º, é só hospital. Seria isso. Não. Aí eu difere um pouquinho de Portugal. Os 2 últimos anos são no hospital. O 6º, que é o internato, e o 7º, que é a pré-residência. Que daí você faz na residência uma prova para o que você quer. Pediatria, cirurgia, seja o que for, mas você já está inserido no hospital e convivendo. Entendi. Esse é o primeiro emprego, basicamente. E Na verdade é isso. Né? A faculdade já te coloca dentro do mercado de trabalho, né? Meio que automático isso. E lá, interessante. Nath, também tem uma segmentação um pouquinho chata em relação à medicina aqui. Infelizmente, eu acho que é no mundo todo. Eles têm uma quantidade de pessoas na turma. Não pode ultrapassar essa quantidade de pessoas. Então, se é só 20 pessoas, só vai ter 20 pessoas, entendeu? Não vai abrir exceção para nada. E são 20 pessoas extremamente estudiosas. Então, os médicos que são formados lá são médicos incríveis e que estão aí na corrida para marcar a história. E eles vivem falando disso, né? De que o estrangeiro não tem oportunidade lá. E aí querem abrir vaga para estrangeiro e tomara que abra, né? Porque é uma oportunidade. Sim, é legal fazer esse intercâmbio. Muito bom. Né? Existe idade mínima para ir para lá ou não? Não. Basta ter terminado o ensino médio, fazer o Enem e ir. E lógico que se for menor de idade, né, gente? Sempre tem que fazer, eu acho que talvez a emancipação, né? Isso acho que seria eu nunca nem pensei nisso, mas eu acho que a menor de idade nem... No formulário que a gente preenche para o visto,
tem uma parte lá, dizendo onde os pais precisam... Enfim, é outra coisa aí, eu acho, já que entra outra coisa. E como que é o custo de vida lá, em média, assim? Quanto se gasta para viver em Portugal, ou então pelo menos na cidade onde você vai? Ou se você souber de outros lugares também, porque você tem Aham. conversado bastante com outras pessoas, para o É, pessoal ter uma ideia, né, de custos. graças a Deus, através desse Instagram, eu conheci uma porção de gente que mora lá já, mas que mostra o seu dia a dia e dá para ver mais ou menos e conversar com eles. Assim, na minha cidade, como eu te falei, eu consigo ir num barzinho, consigo ir numa festinha, consigo pagar minha faculdade, consigo fazer tudo isso, pagar ficar numa casa literalmente mobiliada, com tudo que tem direito, aquecedor, ar-condicionado, lava-louça, tudo que tem direito. E ainda sobrar dinheiro para quem sabe dar um pulinho ali na França. Ai, gente, que Não, inveja! Ai, vou não, passar o final de semana ali em outro país. e Que aí demais. que demais, né? 700 euros eu consigo fazer isso tudo aí, mas baseado nessa vida de interior. Interior. Se eu for um pouquinho mais para Lisboa, para Porto, que são cidades maiores, eles também têm essa vantagem. Você não vai ganhar um salário mínimo, você vai ganhar mais que o salário mínimo. Então, compensa. Então, se eu disser que o custo de vida lá é R$ 1.500 ou 1.500 euros, não se assuste, até porque o salário lá é muito maior. Então, você ganha Mas muito mais. na, mas na verdade, para quem não vai trabalhar enquanto estuda, que vai receber dinheiro dos pais, é melhor ir para o interior, então, porque vai gastar menos. Eu acredito, mas tem muita gente que se aventura no Porto. Eu acho difícil encontrar um brasileiro que não trabalhe lá, porque não tem, para mim, só se você for milionário, não tem sentido você ir para um lugar onde vale R$ 6 a mais o seu real. E você não querer fazer o meio período ali. Não é só se você for, por exemplo, fazer um intercâmbio, só se você for, por exemplo, né, passar só um tempinho ali, um estágio, como a Thay da Vida Medicina ia fazer um estágio de medicina lá em Porto. Então, assim, vale a pena, porque você guardou um dinheirinho ali, foi, passou um mês, passou 3 meses e ganhou Mas para conhecimento. viver, Exatamente. Mas, eu não vejo vantagem, não. Porque já pensou, mil euros é R$ 6.000. E a gente é tá orando, né, para bastante. que abaixe esse euro, porque Deus tem misericórdia. Já vai fazendo até a poupança durante a faculdade, já faz a poupança. Se um dia quiser voltar pro Brasil. Verdade, verdade. Tem gente que diz que é muito difícil você ir e voltar. Só se você, porque a gente sabe, você principalmente, imigrar não é fácil, tem suas dificuldades, mas sempre tem aquela pessoa que coloca coisa ruim na cabeça, né? Ah, você não vai conseguir, você vai passar necessidade, ou enfia um monte de coisa na cabeça. Mas eu, por exemplo, estou criando essas portas aí para poder dizer que vale a pena, que dá para fazer, que é fácil, mas que também existe dificuldade, mas existe dificuldade aqui no Mas tem que Brasil. meter a cara. Tem que meter a cara. A vida é isso, ter coragem de fazer coisas novas, gente. E se a gente Se ficar olhando, existe, tipo, o medo que a gente tem, o medo que os outros têm, a gente não sai do lugar, a gente não faz nada de diferente. exatamente. Se existe problema no Brasil, vai ter problema na Europa? Vai, claro, mas Mas eu vou ter problemas ganhando em euros. Queria. né? Nádia, fazer que nem aquele meme. Você tá triste? Tá. Dinheiro não compra, felicidade não compra, mas eu prefiro ficar triste em Paris, gente. É verdade. É mais zoeira, mas é isso. Sem contar com, mesmo que você volte pro Brasil, você teve uma experiência gigantesca. Aham. Exatamente. Essa experiência que você teve, nada tira de você. Outra coisa, as aulas lá são em português ou em inglês? Eu pergunto Português. isso porque é muito comum na Europa as faculdades serem em inglês. Então, Português, com certeza, graças a Deus. Uma das coisas que mais faz com que os brasileiros vão para lá, além da facilidade de entrar pelo Enem, é você poder falar português. Claro que eu quero só ver. a língua, Vai pagar muito mico ainda. a língua portuguesa de lá não é uma coisa assim. Não é. Haverá muitos micos
pagando lá, mas haverão muitos micos pagando lá, mas o inglês é essencial, até porque estando na União Europeia eu tenho diversas línguas. Tenho o inglês, tenho o francês, o italiano, o espanhol, o português. Então, o que une tudo aquilo ali é o inglês. É o inglês. Então, por exemplo, lá tem um projeto chamado Projeto Erasmus, que inclusive é babadeiro. Você consegue ir para vários lugares, Europa, China, Estados Unidos, fazer intercâmbio. Maravilhoso o projeto. E você consegue tanto conhecer quanto você consegue estudar. E esse projeto Erasmus é tipo uma bolsa de incentivo, sabe? E aí, se você não souber o inglês, você nem consegue. Você perde uma oportunidade gigante. Então, pense comigo, não, lá é português, mas saber o inglês é interessante porque é uma língua que une ali, né? Então, com certeza. Você já sabe inglês? Eu sei um básico do básico. A gente sabe ali aquele negocinho ali, aquela leiturazinha. Eu pego pra ler artigo. Artigo em inglês, artigo de medicina, sim, vai. Mas agora conversar, aí o bicho pega. Outros acentos aí. A linguagem técnica até que vai, mas... Nessa quarentena eu peguei muito o francês e o italiano para aprender. Inclusive, italiano é uma língua muito fácil de aprender. Muito, muito legal, muito interessante. Pelo fato de, se tiver uma vaga de recepcionista, eu já tô falando várias línguas. É verdade. Tem que treinar um espanhol. O espanhol, muito. O espanhol como é? É de catalão, é o catalão, né? Que é o espanhol bem grosseiro lá, né? Não é igual é bem diferente, né? O catalão é bem diferente. Mas a gente tá rodeado. Tipo, 30... Minha cidade é 30 minutos da Espanha. É muito bem do ladinho, assim. Você vai poder passar final de semana na Espanha. Louco, maravilhoso. Louca, Faz o seguinte, arruma tipo um namorado na Espanha, daí daqui a pouco você arruma na Itália, daí você vai fazendo assim esse intercâmbio e vai aprender um monte de língua. Aquele intercâmbio, conhecer vários idiomas, várias línguas. Com certeza. Deixa eu ver mais um pouco das perguntas que eu tinha anotado. Você vai morar sozinha? Você vai morar em hotel? Vai dividir apartamento? Como que você decidiu fazer isso? Então, é legal também essa pergunta, porque eu quero morar só. Eu tenho 26 anos e eu já passei já troquei essa experiência de morar com outra pessoa. E eu acredito que eu esteja bem. Eu preciso morar sozinha. Hoje eu moro com minha mãe, mas eu preciso morar sozinha pra refletir um pouquinho, me conhecer, sabe? Ter liberdade. Chega uma hora da vida que a gente quer ter um pouquinho mais de liberdade. Ter o nosso cantinho, saber onde a gente colocou as coisas, enfim. E aí, como é que chama? Mas lá em Portugal tem muitas oportunidades de você arrendar quartos. É bem interessante isso. É muito mais fácil você arrendar quartos do que arrendar apartamentos ou casas. Porque é tipo uma casa que tem 5 quartos e aí você arrenda e é muito baratinho. Então é muito interessante, é muito comum isso em Portugal. No meu caso, eu prefiro arrendar apartamento mesmo, eu prefiro pagar esse preço a mais, justamente como você falou. Tem a questão da liberdade, né? Enfim, de todo esse autoconhecimento. Sim. E aí eu não arrendei ainda, então eu estou esperando chegar lá. A maioria dos alunos fazem isso no Booking.com, pega um hostel lá de 7 dias. E aí, enquanto busca apartamento. Exatamente. E durante esses 7 dias, vai buscando apartamento. E também os portugueses adoram o Facebook. Então, tem muito grupo de Facebook onde tem lugar para arrendar, né? Empregos também. Então, você encontra sempre sites, OLX, eles usam muito OLX. Então, é isso. E também tem os alojamentos, que a faculdade dá a opção, que é um preço muito massa. E os alojamentos são top. São coisas assim, sabe? Não é alojamento daqui da minha universidade. Limpinho e tal, organizado.
Não é que nem os alojamentos daqui, não. Lá é tudo bem limpinho, clean, branquinho, tudo, sabe? É aqueles negocinhos assim, ajeitadinho, Mais cuidado. frigobar, é tudo muito organizado. E aí você concorre no alojamento, você também se candidata. Eu até tô me candidatando, mas eu nem sabia que eu tava nessa lista. E aí é isso. Tem essas 4 opções. E você sabe se para alugar apartamento lá precisa de algum comprovante, alguma coisa? Porque eu pergunto isso porque o pessoal me pergunta muito para vir aqui para Argentina, que geralmente eles pedem alguns comprovantes de moradia ou tem até um nome, esqueci agora o nome que você compra no banco. Enfim, para você poder alugar com garantia, esse é o nome. Eles pedem alguma coisa assim? Não, não, não. Lá eles pedem muita questão monetária, né? Eles pedem para você pagar. Tem gente que paga até 3 meses para dar uma garantia. E você também é legal você ter o NIF. E o NIF é a mesma coisa que o CPF. E assim que você entra em Portugal, você tem que tirar o AR, que é a autorização de residência, porque o visto não dura apenas 4 meses, se eu não estou enganada. Então, você vai, tira o AR lá no CEF, ou de Lisboa, ou de Porto, que também aí exigem outros documentos, mas documentos básicos, como carta de aceitação da faculdade, enfim. É uma questão mais burocrática, mas que você tem total acesso pela internet. Aí você tira a autorização de residência e o NIF, que você também tem que tirar, que você tira na freguesia do seu distrito, que é como se fosse estado aqui no Brasil. O distrito lá é como se fosse estado aqui. E aí você tira o NIF e com esses documentos assim, é como se fosse mais um meio de comprovar, mas eles estão acostumados. A maioria Com estudantes e tudo. desses lugares onde tem, eles estão acostumados. Então é só você chegar lá com dinheiro, que para eles estão ótimo. E não precisa, então, fazer nenhum trâmite presencial. Você faz tudo à distância e só vai para lá na época de começar as aulas, começar a faculdade. Todos os trâmites são pela internet. No caso, pelo menos, da sua faculdade, né? A questão de você matricular até o mesmo pagamento. Eu precisei fazer um pagamento inicial, que eu lembro que na época deu uns 3 mil reais. Mas aí me deu direito a 2 meses da faculdade, se eu não estou enganada. Eu só vou começar a pagar lá para janeiro. E aí eu paguei a matrícula, né? E nessa matrícula você também pode pagar inteiro, se quiser. E aí foi isso. Eu fiz todos os trâmites, graças a Deus deu tudo certo, passei. E aí a única coisa que me falta mesmo é arranjar o apartamento, que eu não recomendo ser... Porque muitas às vezes coloca apartamento daqui do Brasil e aluga a renda, paga daqui do Brasil. E recebe calote, como chega lá. É melhor ver. E também vai que não é a mesma coisa que tá na foto. É muito melhor pessoalmente. Com aí certeza. tem gente que entra no desespero porque chega setembro e começa a aumentar os valores, né? Aí tem gente que entra no desespero e começa a arrendar. Mas não, o legal é você ir lá, ver, conferir. Às vezes até os mesmos brasileiros te ajudam. E ser gentil, né? Porque português é aquele negócio. Português é assim, Nath. Você tá no restaurante, ele chega pra ti e fala... Você chega e fala, tem sal? Ele vai responder, tem. Isso aí. Acabou. Você não perguntou se pode trazer. Tem. Então, eles são extremamente literais. Então, não é que nem o Nossa, brasileiro. disso eu estou vacinada, porque o Rangel é exatamente assim. Então, tipo, ou então meus amigos também, às vezes eu falo, gente, alguém tem, sei lá, uma blusa assim? Daí eles falam, alguém tem. Eu fico tipo, que ódio. Alguém Pois tem. é. E o Rangel tá nos Estados Unidos, né? Não, tá no Brasil. Tá no Brasil, eu sei que Quem tava dera lá. estivesse ganhando em dólares, ô glória. Verdade. Gostaria muito, mas não tá. Mas, né, fazer o quê? Não tá rolando. E como que foi pra você contar pra tua mãe? Como que foi a reação da tua família com essa mudança toda? Ai, nossa, foi assim. Eu tenho 7 anos tentando medicina. E eu tenho uma história de vida um pouquinho chata e um pouquinho complicada. E chegou uma hora assim, eu sempre trabalhei, né? Tinha uma loja e antes eu ainda sou professora de matemática.
Mas eu sempre tinha aquele negócio assim, poxa, o que que tá de errado na minha vida, sabe? Por que que eu nunca passo? Por que eu faço as provas? Eu acho que você passou por isso e nunca vai, nunca dá certo. O que que tá de errado? E aí teve uma hora que eu vi uma publicação do estúdio de Portugal e eu falei, cara, não sei, né? Pode dar certo medicina? Pode dar. Mas bateu assim aquela vibe, eu vou. E as portas sempre foram muito difíceis de abrir, sabe? Sempre era não, 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 não. E quando eu decidi ir para Portugal, foi muito sim, sabe? Minha mãe Aham. ficou preocupada por causa da minha saúde, ficou, mas aí a gente conversou. Meu pai, eu não tenho muita relação com ele. Então foi uma coisa assim, na realidade, Avisando, olha, tô tipo indo. assim, eu tô indo. E aí foi isso. Minha mãe fica. A gente é bem unida, eu e minha mãe, então ela fica, às vezes. Ela vai sofrer, então. Ai, que dó. Vai ter que levar ela muito. Ó, trabalha, ganha muitos euros pra pagar passagem pra mãe visitar 12 vezes por ano. Eu queria muito que ela fosse logo esse ano, em dezembro, para ver o Natal, né? Diferente, neve e tal. Mas pelo que a gente tá vendo, talvez não dê. Tomara que dê. Até Uhum, porque eu estou deixando a minha cachorrinha e eu vou levá-la depois. uhum. Então, Nossa. eu não quero nem pensar nisso, porque É melhor não pensar muito, deixa minha pra na cachorrinha e meu hora. gato, ó. Tem noção, eu fiz uma tatu aqui de avião e fiz uma daqui de um gato e um cachorro. Pra levar eles pro resto da minha vida. Sou apaixonada por eles, mas o meu gato eu não vou poder levar, porque ele é muito arisco. E Uhum. ele já é velhinho. E minha cachorrinha mesmo que eu ia levar, mas ela custou mais caro do que eu. Então, foi um absurdo para levar ela para a Aham. Europa. Então, eu não tinha condições. Aí eu falei, mãe, fica com ela um tempo e eu volto para buscar, ou então você leva. Ah, e você também não vai. Você tem que. No início lá vai ser uma loucura pra você, né? Eu acredito. Então ela até vai ficar meio sozinha, meio perdida. Às vezes também é melhor esperar se estabilizar e depois levar. É. Mas eu tô louca pra ver ela na neve. É uma shih tzu Ai, maravilhosa. gente, eu tô louca pra ver neve também, eu não conheço. Mas verei aqui na Argentina ainda. Meu plano era Com ir agora, na metade do ano. Só que daí o corona, né? Não deixou. droga. Porque aí a Aqui. neve é no meio do ano, né? Aham, o inverno no meio do ano. No Ah, não, hemisfério é a mesma sul. coisa. É a mesma coisa. Pois é, eu também tabaró da roça, louca pra ver neve. Eu lembro 2014, foi 2014? Acho que 2013. 2013, acho que foi. Que nevou lá em Curitiba, mas tipo assim, foi uns pinguinhos, assim. Gente, queria tanto ver neve, era meu, tipo, era meu dia. Não, mas caiu um negocinho assim, que falei, ai, nem sei porque eu levantei tão cedo. Uma porcaria. Mas verei neve ainda. Farei boneco, bem clássico, bem clichê, bem Bem brega. alto. Farei. Como é o nome dele? Olaf, sei lá. Qual? O Olaf do Quebra-Cada-Neve, gente. Como é? Esqueci o nome do trem. Do Frozen? filme. Isso, da Frozen. É verdade. Gente, perguntas, deixa eu ver aqui, não sei se essa caixinha chegou perguntas pra live. E você, como que tá se sentindo? Ansiosa? Ah, eu Você? tava lendo as perguntas aqui também. Eu tô ansiosa meu sobrenome, né? Eu tô morrendo de vontade. Se dependesse de mim, é, eu, eu já tava lá em Portugal já. Imagino. Como você fez para pagar 50% das mensalidades? Basta ser brasileiro? Não, língua portuguesa. Cabo Verde, Angola, pessoal que tem a língua portuguesa. Ou Inclusive lá, seja, todo mundo que foi colonizado. todo mundo Basicamente isso. que sofreu com o imperialismo português tá aí Aí entrando paga. nessa vaga. Legal. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que a gente não tem respondido. Aqui estão perguntando se entra com a nota do Enem. Sim. Ó, dá para entrar com a nota do Enem para fazer medicina em Portugal? Não, gente, ainda não. Talvez, pelo que ela falou, está sendo discutido isso, mas por enquanto não.
Tem que fazer de outros meios. Entra na faculdade, depois tenta uma transferência, tem algumas burocracias. Essa outra pergunta, até na época que eu estava pesquisando para fazer fora, eu olhei sobre isso. Para fazer faculdade em Portugal, tem que morar lá legalmente por 2 anos e depois se matricular. É isso mesmo, né? Para fazer Existe faculdade isso. de medicina, De medicina. Uhum. como eu falei, você tem um estatuto de direitos e deveres de 6 meses e que você consegue. Então, você pode pedir o estatuto e conseguir entrar na faculdade de medicina, ou então esperar 2 anos para pegar a cidadania. Eu vou fazer os dois. Eu vou pegar o estatuto para entrar e vou ficar durante 2 anos Eita, embolou. O tempo inteiro, sem ir embora. O tempo inteiro. Não vou sair de lá. Mas então, isso que eu ia perguntar. Mas aí, tipo assim, se você vai de férias no final de semana, sei lá, pra França, isso interrompe ou isso não vale? Não. É lá a União Europeia. Tipo, você não Ah, pode na União sair. Europeia você não pode sair. Ah, Entendeu? nossa, tá feito da vida, né? 2 anos Tranquilo. vai passar, como minha mãe fala, 2 anos vai passar muito rápido. Sim, ainda mais que é super barato Mas, viajar de um lugar pro outro na Europa. Gente, se que eu não demais. conseguir, se eu não conseguir entrar de primeira, Nath, eu penso que velha eu não tô. Eu tô bastante nova. Então, assim, eu posso terminar minha graduação em ciências biomédicas, posso entrar em medicina já com, né, respirando outros ares. E aí eu me formo depois de 7 anos já ganhando já e estando num lugar muito, vamos dizer assim, que me abre N oportunidades, como Concordo. pesquisadora, como... Enfim, Portugal é muito conhecido... Desculpa. Portugal é muito conhecido pela pesquisa científica, por ser um país muito de incentivar muitos pesquisadores. Claro que tem algumas faculdades que não são tão boas em si, incentivam, mas é conhecido um país que incentiva. Então, como o Brasil tira a bolsa, né, de incentivo, quanto mais. Mas eu concordo com você. Lógico, a gente sempre a gente quer focar em dar certo o planejamento que a gente tem ali, você em menos de 3 anos mudar de curso. Mas mesmo que isso não ocorra, realmente você é muito nova ainda. Você vai terminar aí com 29. Eu tenho 28. Tô ainda não começando a faculdade ainda. Tô no início do início do início. Então tem muito tempo ainda. Nossa, é tranquilo. E medicina é uma profissão tipo que é muito. Você não tem um prazo de validade, né? Igual um atleta, sabe? Que às vezes tem que parar mais cedo. Você pode estar aí com 70 anos trabalhando. Você tá certíssima. E a nossa Ah, maturidade, quando somos mais velhas, agrega muito, eu diria assim, sabe? essa é a palavra. Você agrega ao paciente aquela vivência ali. Então, assim, antes, Nath, eu pensava muito nesse negócio de idade. Mas parece que depois que eu decidi ir para Portugal, me veio uma questão de juventude, de falar assim, ei, para com isso, tem um mundo pela frente ainda. E é isso que eu falo para geral, quando vem minha história, eu falo, gente, tem um mundo aí pra gente abraçar, amar, se divertir. E também estudar, óbvio, né? Exatamente. Outra questão, você vai, por exemplo, depois desses 2 anos que você pega essa cidadania vale para você morar em Portugal pro resto da vida ou não? Tipo, Repete aí pra mim. você vai pegar, depois de 2 anos tem direito à cidadania que você falou, né? Ah, Depois desses 2 anos, essa cidadania, se você depois não continuar fazendo nenhuma outra faculdade, nem nada, você pode continuar morando em Portugal para pode, sempre. pode. Você muda o passaporte, né? Você vai ter o passaporte vermelhinho, não Gente, azul. então na verdade é uma boa maneira de ganhar a cidadania europeia. Olha, talvez eu depois em Portugal. Então, é muito bom. E aí você ganha seu passaporte vermelho. Eu fico resenhando. Gente, tá mais fácil que tirar a cidadania italiana. Eu tô te dizendo. Porque como eu falei, é um país, eles se chamam países irmãos, Brasil e Portugal, né? Então, com esses tratados que eles fizeram durante anos, a gente usufrui hoje de vários direitos e deveres, principalmente isso de estudar, de ter segurança, de ter um estilo de vida melhor, apesar da moeda ser mais cara, mas a gente tem esse benefício que nenhum dinheiro compra.
Você poder andar na rua com o celular de boa, porque aqui, meu Deus do céu, eu vou ali na esquina, tô sofrendo. América do Mas Sul, América Latina é complicado, né? é complicado. E aí, e também você ter o silêncio, a paz, que talvez aqui não tenha. E, enfim, e ao mesmo tempo ser um país jovem, ser um país onde você tem várias coisas jovens, né? Lá é Uhum. bem legal. Eu fico naquela ansiedade, eu fico futucando tudo assim, ai, tem show disso, tem show daquilo, meu Jesus. Todas as coisas que pode fazer. É É. divertido. É, o Ó, Nath, Toriribano. tem Pode falar. tem uma pergunta aqui da Camila. Eu não sei nem se ela tá na live mais. Eu fui subindo e vi. Pode citar o nome das principais faculdades? É interessante ela fazer essa pergunta porque, primeiro, eu não sei. E segundo, são 50 faculdades. Eis o motivo de eu não saber. Claro que tem uns que a gente sabe de primeiro. Óbvias, né? Sim. Coimbra, Lisboa, o Porto, que era a minha queridíssima Universidade do Porto. Então, de Évora, tem várias assim que são bem óbvias, mas são 50 faculdades que você pode escolher para usar o Enem. Então, é muitas. Ó, o Toriribano pergunta, eu acho que é Toriribano. O que preciso para dar início ao processo de cidadania? É basicamente ter os seus documentos lá e pedir pro governo. Tipo, tem. Essa questão de cidadania eu não vou conseguir te responder porque eu não sei mesmo. Eu acredito que eu trabalhe isso mais pra frente. Agora, Mas sigam ela, que ela, quando ela descobrir, ela vai fazer post. com certeza. Inclusive, eu tô fazendo uns que eu lembro que você chegou e falou assim, eu não sei o que é BSF, mas eu tô BFS, mas eu tô aqui. Aí eu até coloquei, eu acho que foi ontem, o que era VFS. E aí eu fico botando assim, né, pra explicar pra galera que tá entrando. Não sei se vai dar tempo da gente responder, porque tem um pouquinho tempo ainda. Qual a diferença das faculdades públicas e privadas lá? Porque, assim, ambas são pagas. As privadas são muito mais caras. Por que as pessoas escolhem privadas? Você tem uma ideia em relação a isso? Não, as faculdades particulares de lá são, vamos assim, não são muito conhecidas como aqui no Brasil, que o povo, né, fala, faculdade tal, não sei o quê. É mais pública, até o sistema da secundário, né? A escola secundária das criancinhas, enfim, a prioridade mais é isso, é mais o público, é como as faculdades lá nos Estados Unidos. E as faculdades, tanto as faculdades quanto as escolas. As públicas, apesar de existirem as particulares, a galera vai para a pública tranquilo, porque sabe que é uma educação de qualidade. Uhum. E é isso. Bom, é isso, gente. Mais alguma perguntinha? Tá? Acho que um minuto. Foram algumas aqui em cima, mas eu não consegui, a gente não conseguiu. Eu, pelo menos, falava que só. E não consegui parar. Ó, quantos anos de média? São 6 mais 1. Eu tenho. Nossa live tá acabando. Um é obrigatório. Então Que é um 7, estágio né? remunerado. São 7. Tipo, uma coisa, não sei se você vai saber. Se, por exemplo, na faculdade de medicina lá, se tem como adiantar a faculdade, igual aqui tem como fazer. Eu não sei. Não sabe. Realmente, essa aí é uma perguntinha que eu não sei. Hoje, privado em Portugal serve em muitos casos para comprar nota. Como assim, comprar nota? Não entendi. Ele é português, inclusive. Nossa, ele envia os pães, um pão vegano pra mim, que misericórdia. Gente de Buenos Aires, encomende pão com esse homem. Sério, o melhor pão. Cadê a pergunta? Tá lá embaixo, né? É a Privado em última. Portugal serve em muitos casos para comprar nota. Ensino médio. Ensino médio. Ah, tá. Os colégios privados servem para você ter uma nota maior e aí você consegue entrar na faculdade pública. Nossa, corrupção em todo lugar. Eu acredito que deve ser isso. E aí, ó, você não consegue passar no público e vai pro privado. Bem típico também, né? Mas aí existe o público e o privado e todo mundo prefere o público, mas... Jeitinho brasileiro, português, tudo ali, né?
Bom, Verdade. gente, ó, tenho 20 segundos, então obrigada por aceitar meu convite, por conversar aqui comigo. A live, gente, vai ficar gravada. Se tudo der certo, se o Instagram der erro, vai ficar gravada. Daí você pode assistir depois. E mais dúvidas, entre no perfil dela, projeto.studihigh, Vou e ela tentar. Vou tentar. vai responder nossas dúvidas. Bom, é É isso. isso. 6, 5, 4. Beijo, Obrigada! gente. Boa Tchau. noite. Boa noite.